Bom, bom dia a todos, bom dia, sala. Bom dia, pessoal de casa, espero que estejam todos bem. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Então, vamos dar início a mais um momento de reflexão no direito penal e no momento difícil pelo qual passa o país, já sabemos, é um momento em que a hipercriminalidade está atuando e depredando o país. Sabe-se perfeitamente que nós vivemos um absurdo de uma prática delituosa chamada orçamento secreto, que é nada mais, nada menos que o sequestro das arrecadações do país para subornar político. Isso tudo acontecendo debaixo das barbas de quem deveria tomar alguma atitude, como o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário e, claro, evidentemente, a própria Polícia Federal. Temos um procurador-geral que assiste a tudo sem nada fazer e quem assume, portanto, a liderança dessa prática delituosa está sentado na presidência. Outra questão que nós devemos registrar sobre o novo ministro do STF, que foi sabatinado ontem pelo Senado. É o tal terrivelmente evangélico escolhido pela pessoa que ocupa a presidência. Muitos criticaram, mas, a bem da verdade, ele está exatamente no lugar certo. É o tipo de gente que vai se sentar ao lado de outros do mesmo nível dele. Não há que se esperar de quem ocupa aquela cadeira também, a partir ou tomando como referência quem já está lá, pessoas que têm alguma preocupação com a aplicação do direito na sua forma garantista, na sua forma democrática. Não. O que temos lá no STF, o que temos no Judiciário, de uma forma geral, são representantes da burguesia. Eu mandei lá no Crepúsculo, por exemplo, uma motocicleta da PM algemando com um negro algemado em deslocamento e o negro correndo em via pública algemado na motocicleta. A justiça achou aquilo normal, muito embora lembre o período da escravatura, com o capitão do mato amarrando o negro no cavalo, trocou o cavalo pela moto, mas é típico do Brasil e é típico do judiciário achar aquilo normal. Okay? Então não há que se assustar com esse novo membro do STF, porque ele é apenas mais um daqueles que fazem a voz e a vez da burguesia. Ok? Alguma pergunta ou podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Sim, professor. Então vamos lá. Eu gostaria que vocês abrissem a lei 12.720. Lei 12.720. Abriram? Abriram?
Sim, professor. Muito bem. Conseguiu abrir? Se vocês conferirem, esta lei, ela tem um nome imponente. Vejam que o preâmbulo dela, o preâmbulo fala, dispõe sobre o crime de extermínio, dispõe sobre o crime de extermínio de seres humanos. É um nome imponente, fala sério. Dispõe sobre o extermínio de seres humanos. Ora, então o que nós vamos abordar nesta lei, que eu quero que vocês guardem bem, é a seguinte questão. Esta lei fala do Estado inoperante ou fala do Estado operante? Ok? Esta lei fala de um Estado operante, atuante, né? Ou de um Estado inoperante, um Estado que não atua. É o que nós vamos refletir sobre esta lei. É claro que quando nos deparamos com um título desse impacto, a primeira coisa que nos vem à mente é a necropolítica, a política de matar, ou a política de deixar morrer, para a qual devemos nos preparar ainda mais, porque a julgar pela nova variante do vírus Covid que surgiu na Europa, falsamente foi noticiado que ele surgiu na África, como sempre, mas na realidade ele surgiu na Europa. A julgar por essa nova variante, a julgar pela fala do chefe do crime organizado no país, nenhuma atitude será tomada, como ele sempre fez. Ok? Então devemos nos preparar, sabendo desde já que não temos crianças vacinadas. Portanto, o alvo, a princípio, é as crianças. Dentro dessa necropolítica, dentro assim de um direito penal do inimigo, também nós já discutimos isso aqui, direito penal do inimigo, quando o Estado escolhe seus inimigos. Então, quando nós nos deparamos com o título desta lei, esses dois tópicos, eles vêm imediatamente ocupar nossas reflexões. Ou seja, mais uma vez, o título desta lei dispõe sobre o crime de extermínio de seres humanos. Parece que o Estado, assim, tem uma preocupação com seres humanos, né? Parece que o Estado, assim, sabe perfeitamente do conceito de seres humanos. Daí a gente pode comparar esse título com o artigo 121. Lá no 121 fala: matar alguém. Matar alguém. E aqui nesta lei ele fala: extermínio de seres humanos. Matar alguém, extermínio de seres humanos. Eu fiquei um pouco na dúvida. Alguém da sala, ou alguém de casa, alguém quer fazer algum comentário? Qual que é a diferença entre matar alguém ou fazer o extermínio de seres humanos? Quem fala? Alguém aí já
Carlton, você tem alguma ideia do que possa diferenciar ou matar alguém do extermínio dos seres humanos? O que você acha? Ô, professor Calixto, assim, ao meu ver, o extermínio dos seres humanos seria no geral, estou correto? E o matar alguém seria por parte quando a pessoa ela centraliza assim, somente em um só alvo, né? Ou já tem uma vítima específica, estaria correto? A princípio, sim, seria um raciocínio bem razoável, mas então já é bom adiantar para vocês que esta lei, com toda essa estrutura dela, ela foi incorporada ao artigo 121. Ela está lá dentro do matar alguém. Ela é o parágrafo 6º do artigo 121. Tanto que, no artigo 2º desta lei, fala que o 121 terá essa nova redação, está aí, NR, nova redação. O parágrafo 6º fala: a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto da prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Ok? Interessante que o legislador aqui, ele se deixou levar por uma linguagem do senso comum. Então, o Estado aqui, ele se aproveitou do senso comum, que usa essa linguagem, grupo de extermínio. Quem vive no meio policial lida com essa linguagem o tempo todo, grupo de extermínio. Em Betim tem grupo de extermínio, em Contagem tem grupo de extermínio. Então, ele se aproveitou dessa expressão do senso comum e resolveu fazer política criminal com ela. Então, ele pegou a expressão, dando impacto semântico a ela, e a inseriu no parágrafo 6º e usou desta linguagem como forma de separar o extermínio que a política desse Estado faz, usando da sua milícia pública. Então, a milícia pública no Jacarezinho, no Salgueiro, agiu como grupo de extermínio. Sim, agiu como grupo de extermínio, só que, de uma forma bem sofisticada, o legislador atribuiu a ação de grupo de extermínio à milícia privada. Com essa técnica interessante, ele se esquivou de receber o rótulo de grupo de extermínio, mas que o Estado age como grupo de extermínio, mas atribuiu a ação de grupo de extermínio a particulares. Foi o que ele fez aqui. Então, usou uma técnica interessante. Então, quando se pergunta se é o Estado que é inoperante aqui, não, ele é operante, ele agiu com esperteza. Portanto, a ação das polícias exterminando pessoas, dentro da lei, não recebe esse nome de extermínio. Quem vai receber o nome
de extermínio de pessoas é a ação de milícia privada, certo? Coisa que raramente se tem trazido a público. Lembrando que quase sempre a milícia privada é praticamente a milícia pública de folga, né? Bom, até aí alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Pode prosseguir, professor. Sim. Muito bem. Carla, está me ouvindo? Carla? Estou, professor. Bom, então, o que seria, então, essa milícia privada? O legislador já deu uma indicação aqui. Milícia privada é um grupo que presta serviço de segurança. Está aí no parágrafo 6º, vejam aí. Então, ele atua, a milícia é aquela que atua prestando serviço de segurança, ela atua como tal. Ela tem moldes, ela tem características policiais para agir. Ela presta segurança numa determinada região. Então, está configurado que milícia tem a característica de prestar serviço de segurança. E o grupo de extermínio é aquele que recebe encomendas para matar pessoas. Então, o extermínio aqui não é necessariamente o matar a pessoa. O extermínio é matar a pessoa sob encomenda. Ok? Então, o extermínio aqui é matar pessoas sob encomenda. Ora, vejam que essa lei, ela tem a preocupação de falar e de lembrar o que é milícia. Então, vejam aí, o artigo 288-A do Código Penal, ele fala do grupo de milícias. Vamos lá. O que é milícia? Alguém poderia ler o artigo 288-A para nós, por favor? Posso ler, professor? Por favor. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse código. Pena, exclusão de 4 a 8 anos. Isso. Então, vejam que a pena é de reclusão, o que dá indicação de ser um crime de alto potencial ofensivo, né? Com reclusão. Pergunta que eu gostaria de fazer: quantos seriam os membros da milícia? O artigo não fala. Vejam que aí perto do artigo 288 fala de outras organizações. Vocês localizaram aí? O artigo dá alguma pista do que seria? Aí fala, professor, artigo acrescentado pela Lei 12.720. Certo. Mas eu queria que vocês me ajudassem a solucionar esse problema. Quantos membros seriam necessários para falar, para mencionar, para considerar a existência de uma milícia? O que me dizem? Quantos? Se não me engano, você tinha comentado em aula anterior, professor, que são pelo menos 4 na milícia.
Por quê? Por quê? Acho que por comparação, por analogia com a organização criminosa, talvez. Está correto. Sua memória é boa. Porque quando a gente fala desta pena aí, quando a gente fala da pena desse crime, veja que a colega levantou aqui, associação criminosa. A associação criminosa é 3 ou mais, é por isso que eu pedi a pista estava aqui. Associar-se 3 ou mais, vejam que a pena aqui é de reclusão de 1 a 3. Ora, se a milícia tem pena de 4 a 8, então nós vamos considerar que ela tem mais pessoas. Então é por conta desta analogia com esta pena que a gente vai buscar referência lá na organização criminosa. A Lei 12.850. Vamos dar uma conferida nessa lei também, 12.850, por favor. Vamos lá. Nesta lei 12.850, nós vamos encontrar logo nos primeiros parágrafos, aí no parágrafo 1º, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Ok? Então, a partir desta Constituição é que a gente faz analogia às milícias privadas, de 4 a, no mínimo, 4 pessoas. Há quem diga que para haver milícia precisa de, no mínimo, 2 pessoas, o que há que se considerar um equívoco, um excesso. Isso aí já seria uma analogia em malam partem. Essa analogia é usada para prejudicar. E, portanto, não se faz uso de uma analogia em direito penal em malam partem. Analogia em direito penal apenas bonam partem, para ajudar. Então, essa milícia aí, no mínimo, 4 pessoas. Então, ela tem 2 características: prestar uma segurança e receber serviço de morte por encomenda. Então, vejam que o Estado foi bem sofisticado aí em atribuir o extermínio para o particular, sabendo ele perfeitamente que é o mais dotado, é o mais capacitado para exercer esse extermínio. E o vem fazendo com maestria. Que não seja diretamente ou indiretamente. Apenas para lembrá-los, um dos ganhadores do Nobel de Economia, depois vocês podem pesquisar, é porque nós vivemos numa ilha, talvez vivemos numa caverna, em que não somos informados de nada, vivemos apenas assistindo sombras, os administradores da sombra mantêm um fogo
e colocam lá imagens para a gente interpretar. Então, vivemos assim comodamente dentro desta caverna. E vivemos a partir desse mito de Platão. Vivemos numa caverna, não sabemos de nada, tem uma luzinha lá na frente que a gente chama de televisão, e aquela televisão mostra sombras para a gente, e a gente acha firmemente que aquelas sombras lá da caverna é a realidade. Um dos ganhadores do Nobel de Economia estudou o Brasil. Depois vocês podem ter acesso a esse texto dele. E ele estuda a disparidade no Brasil, que envolve a questão da diferença de classes, que envolve a questão de menores oportunidades sociais para pessoas não brancas. E como essa diferença de classes no Brasil, ela é gritante e aumentou nesse período da pandemia. Então, um estudo importante, mas que a nossa mídia cavernosa, evidentemente, não nos esclarecerá a respeito. Vejam que tudo isso acontecendo e a mídia passa pelo noticiário como se não fosse nada. Catástrofes, roubos grandiosos acontecendo e a mídia falando de tudo como se estivesse dando a previsão do tempo. Se fosse outros governos, ela já teria mudado a linguagem, já teria colocado a população em estado de pânico com as coisas, coisa que essa mídia canalha não faz. Bom, então nós vimos que essa lei ela é referente à milícia privada, mas sabemos que a milícia pública faz coisa muito pior. Uma questão que nós temos que discutir, pessoal, é a existência, a atuação das milícias digitais. Ok? Nós sabemos que existem milícias digitais. Aliás, nós sabemos até quem chefia as milícias digitais. É por isso que eu falei que não há que se assustar com um novo membro do STF. Ele simplesmente vai se incorporar aos outros que estão aí e que nada fizeram, ou pouco fizeram, em termos de um direito democrático, de um direito de garantias e de um direito de justiça social. Na realidade, nós não temos isso. Então, não tem que xingar o sujeito lá, não. Ele foi escolhido exatamente conforme os pares dele. O que seriam essas milícias digitais? Elas atuam exterminando no ambiente virtual. Ela também extermina. Qual que é o objeto de extermínio das milícias digitais? A honra alheia. Então, existem milícias digitais que atuam, são contratadas do mesmo jeito, e elas vão eliminar, exterminar a honra alheia. Fazem isso constantemente. E vão fazer isso nas próximas eleições, já estão fazendo, então elas atuam aí, debaixo das barbas, de todo o judiciário, de todo o aparato do Estado, que finge que não vê e finge que não existem, certo? E para finalizar essa reflexão, eu gostaria que vocês olhassem aí dentro do 121, o parágrafo 2º no item 7º.
Então, logo depois do feminicídio, o policicídio, que é um crime de homicídio contra a autoridade integrante da Força Nacional de Segurança, ou seja, contra a polícia, contra o policial. Acharam? Acharam? Karine, achou? Não, professor, eu achei o feminicídio. Aí, logo abaixo, você vai achar o policicídio, que é o homicídio contra a autoridade ou agente, descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição. Achou? Se todo mundo achou, me avisa aí, por favor. Tem o feminicídio, item 6. Logo abaixo, item 7. Sim, professor. Achei. Muito bem. Então, debaixo do feminicídio, é porque o título ocupa tudo, né? Mas debaixo do feminicídio, o item 7 é o policicídio. Essa expressão policicídio, ela é de um francês, Luc Van Middelaar. Ele tem uma obra sobre isso. Luc Van Middelaar. Escreve. E por que eu estou chamando a atenção? Porque o Estado se preocupou em proteger o membro da polícia contra homicídio. Ele e a família dele. Ele e o cônjuge ou parente até terceiro grau. Parente até terceiro grau é tio e sobrinho. Então, até essas pessoas foram protegidas no caso da morte do policial, se ele foi morto por ser policial. Muito bem, é uma preocupação do Estado. Mas o Estado não mostrou a mesma preocupação quando ele reúne a força pública e mata pessoas por essas pessoas serem de comunidades de vulneráveis. A lei não fala nada. Então, a lei protege o policial, mas ela não protege aquele mesmo policial quando ele se reúne, por ordem do Estado, e vai atacar especificamente comunidade de vulneráveis. Então, aquela comunidade de vulneráveis, ou seja, deveria ser protegida também. Constitui homicídio privilegiado contra moradores de comunidades vulneráveis. Sim, certo? Na forma que vem sendo praticada. Ou seja, essa conduta ela deveria ser melhor abordada e tratada com mais proteção pelo legislador. Então, essas seriam as considerações que nós poderíamos fazer inicialmente. Eu pergunto se alguém quer falar alguma coisa, por favor. Quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Pessoal de casa? Alguma pergunta? Fernanda? Não, professor, tranquilo. Bom, então, diante disso, eu vou passar para vocês o link da nossa atividade.
e nós vamos comentá-la. Não está no crepúsculo aí? Vamos abrir? Quando tiverem todos aberto a atividade, nós vamos comentá-la. Abriram? Pessoal de casa abriu? Sim, professor. Então vamos lá. Vamos desde o título. Veja que o título, Teoria Jurídica do Direito Penal, matutino, segunda avaliação. Vocês poderão me entregar essa avaliação até amanhã, meio-dia. Como sempre, né? Nós já combinamos. Então, até amanhã, meio-dia, vocês me entregam, podem fazer com calma. São 4 questões, 1000 pontos cada uma, e eu quero que todas tenham um fundamento em 10 linhas. Uma explicação em 10 linhas. Por quê? Porque eu quero ver como vocês escrevem, como vocês pensam, como vocês estão avançando em termos de reflexão. Temos pouco contato físico, então penso que a forma de eu conhecê-los melhor é assim. Então, 10 linhas. Se tiver menos de 10 linhas, eu não vou corrigir. Eu nem vou ler a questão. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou contar. Segunda coisa, se aquelas questões estão ligadas às nossas aulas. Estão todas gravadas, então elas devem fazer referência às nossas aulas. Se buscar trazer coisas lá, um outro material completamente diverso do que a gente discutiu em sala de aula, não será bem recebido. Pode até trazer, evidente que sim, mas que esse novo material sirva como um componente dialético para a nossa aula, ou seja, a nossa aula é uma referência, certo? Bom, então vamos lá. Antes das questões, eu pergunto para vocês o seguinte: participou de alguma atividade ao sábado? Do nosso grupo de estudo? Sim ou não? Fez alguma atividade complementar no portal? Sim ou não? Conferiu o material da disciplina disponível no portal? Vocês sabem que lá eu sempre mando material para vocês. Já mandei até livros para vocês. Vocês conferiram esse material? Conferir é o seguinte, é clicar lá. Quando vocês clicam lá, no meu controle já aparece. Tem alguns alunos que ainda não conferiram esse material. Eu solicito que façam essa conferência. Então, são perguntas, assim, meramente introdutórias. Em seguida, vem a primeira questão. Qual a primeira questão? O que se entende por teoria agnóstica no direito penal? Ela interfere na dogmática? Ela é excludente de punibilidade? Quero saber em 10 linhas. Pessoal, presta atenção. Me respondam esta pergunta. Tem gente que sai aí divagando com a teoria agnóstica, vai falando, escreve, e ao final não me responde o que eu quero saber. Eu quero saber o seguinte: ela interfere na dogmática? Ela interfere na punibilidade? Ela é excludente de punibilidade? Me esclareçam isso, por favor. Nós temos uma aula falando sobre isso. Aliás, uma aula bem recente. E uma outra aula bem recente é sobre a teoria da ação significativa. Como a teoria da ação significativa reorganiza a estrutura do delito? Qual sua pretensão fundamental?
explicar sua aplicabilidade. Como se usa a teoria da ação significativa? Quando vocês terminarem de escrever, olha para cima e vejam se a pergunta está respondida. Não façam respostas órfãs. Pergunta, ela tem que estar correlata à resposta. E a resposta tem que estar correlata à pergunta. Então, vejam se a pergunta foi respondida. Basta conferir a aula. Depois tivemos uma aula sobre contravenção penal, né? Também é uma aula bem recente. Aí eu quero saber, as contravenções penais são equivalentes aos crimes? Por que elas não punem a tentativa? Porque se diz que são resquícios da teoria causalista. Também a nossa aula, nós explicamos isso, é só conferir essa aula. E por último, quero saber, a lei dos crimes de extermínio, essa aí 12.720, a lei dos crimes de extermínio aborda a ação do Estado? É possível praticar chacina nos moldes desta lei? O que se pode deduzir desta lei em termos de um Estado inoperante? Comentar. Então, 4 questões, todas elas debatidas em sala, todas elas objeto de vídeo, que já está aí, é só conferir. E peço a vocês que façam assim, com calma, não tem nenhuma pergunta, não tem nenhuma pegadinha, já falei, eu detesto isso, não tem nenhuma pegadinha, é ler a pergunta e ir lá na aula conferir e responder. Mas responder de acordo com a pergunta. Não fiquem fazendo tergiversação, certo? Não enrolem, façam a resposta de acordo com a questão. Prazo até amanhã, meio-dia. Pergunto. Primeiro aqui na sala. Alguma dúvida? Aí em casa, alguma dúvida? Pessoal? Professor, Pois não. nas suas avaliações anteriores, você sempre colocava a data da aula para ficar mais fácil a localização no canal do YouTube. Dessa aqui não tem. Sim. É assim mesmo, vai ser dessa forma mesmo, né? Dessa vez. Aí não, nenhuma aí passa das 4 últimas, tá bom? Tudo isso está nas últimas, por isso que eu nem coloquei data, porque são todas tão recentes que nem achei necessário colocar data. São as 3, 4 últimas aulas abordando isso aí. Tá certo? Ok, obrigada. Mas também tem que dar um pouquinho de trabalho para vocês, né? Hein, Karine? Sim, mas a sua disciplina já é bem trabalhosa, pode ter certeza, comparada com as outras. Então, a sua prova é bem puxada. Então, às vezes, a indicação do vídeo já ajuda bastante. Tá. Como que eu não entendi aí essa bem trabalhosa aí, eu não entendi se eu levo para o aspecto positivo, negativo. Eu não sei se meu coração fica feliz ou se ele fica triste. O que você quis dizer com isso? Quando se fala em entendimento e assimilação, sem dúvida nenhuma, sua prova ela traz isso de forma muito consistente, porque a gente tem que desenvolver o raciocínio, né? Com as nossas palavras, desenvolver o texto. Mas, se eu for pensar em facilidade, uma prova fechada é muito mais tranquila, né, de se fazer. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, né? A gente tem trabalho, sem dúvida nenhuma, isso é infinitamente mais complexo do que as dos outros, eu acho que os colegas aí vão concordar comigo, mas, né, é o que nos traz, de fato, conhecimento. Entendi.
Entendi. Mas então, já te adianto, que essa matéria, ela está nas 3 últimas aulas, ok? Eu falei 4, mas pensando aqui, nós não chegaremos à 4ª, não. Acho até que tem questão aí, que está provavelmente deve ter 2 questões que estão numa única aula só. Mas, enfim, vocês não terão nenhuma dificuldade e eu quero sinceramente, eu desejo sinceramente que todos fechem essa prova. E também eu sempre falo, ao fazer prova sem pegadinha, o meu desejo é que vocês, assim, por mais que a prova pareça complexa, é que, de alguma forma, ela seja prazerosa fazer. E que, de alguma forma, também se aprenda na prova. Você vai escrevendo e aquilo vai buscando pela memória e você vai aprendendo. Então, tenho certeza que a maioria vai fechar a prova. Não é meu objetivo, nunca foi prejudicar nenhum aluno, muito pelo contrário. Meu papel é empurrar o aluno, é ser um estimulador dos ideais do aluno. Eu tenho certeza que todos vão se sair muito bem nessa prova aí. A turma tem potencial para isso. É uma turma relativamente pequena, mas é uma turma com grande potencial. Não tem quantidade, mas tem muita qualidade essa turma. Se ninguém tiver... Calixto, Pois não. essa primeira pergunta aí, a gente pode responder só com sim ou não mesmo, né? Não precisa de ser as 10 linhas, né? Se participou das atividades. Tudo é 10 linhas. Todas. Todas. Não tem nenhuma aí que... você está falando aquelas das atividades? Isso, essa primeira. Sim. Sim ou não? A não ser que... Desculpa, viu? Não entendi bem. Porque não é necessariamente uma questão, né? Aí, quando você falou primeira questão, ela é apenas uma entrevista que eu estou fazendo. Mas, por exemplo, se participou de alguma vez lá no grupo de estudo, sábado, é claro que não vai lembrar a data. Não, mas eu participei do grupo onde foi discutido tal filme, ou foi discutido tal livro. É só se colocar uma referência, eu já vou lá no meu controle e acho, ok? Ok. Então, te esclarecendo, nessa primeira é apenas sim ou não, tá bom? Sabrina, pois não? Sabrina? Mais alguém quer falar? Pessoal? Carlos, está me ouvindo? Carlos? Matheus, está me ouvindo? Matheus? Sim, professor. Alguma dúvida? Não. Bom, quem não tem nenhuma dúvida, se já quiser se retirar da sala para começar a fazer, fique à vontade. Eu, então, já desejo a todos uma excelente sexta-feira, excelente fim de semana e vamos ver se no próximo semestre nos encontramos mais uma vez para continuar com as reflexões, ok? Obrigada, professor. Obrigado, professor. Ok, professor, muito obrigado. Obrigado, professor, por todas as discussões aí, todas as aulas. Muito obrigado.